Olá, estamos de volta mais uma vez aqui para falar um pouquinho sobre futebol e hoje com um grande convidado aqui, Bruno Furtado, editor do Super Esporte, um amigo aqui da redação que está para me ajudar aqui, né? Tem que trazer alguém que saiba de futebol. Não tendo Seabra, né? Obrigado pela presença. Obrigado, Wilson. Prazer estar aqui. E não tendo nosso amigo Céu que está lá curtindo o Natalzão, né? Vestido de Papai Noel, tem tu, vai tu mesmo, hein? Papai Noel ouvindo Iron Maiden. Eita ferro, hein? É. Bruno, e o mercado da bola com esse tanto de gringo aqui? É curioso, né, Som? Porque ao mesmo tempo que o dólar deu esse salto, né? Nesses últimos meses aí, de 2 e pouco para R$ 4, os clubes brasileiros têm buscado alternativas, né, nesse escasso mercado de bons jogadores, né, buscado algumas peças no exterior, e ainda estão tentando essas peças no exterior, e quase 100% desses atletas que vêm de fora tem o salário em dólar. Então é uma indexação que ao mesmo tempo prejudica o clube brasileiro, mas eu imagino que fora do Brasil, na Argentina, que seja, mercados como Colômbia, Equador, os salários são bem mais baixos que os de clubes praticados aqui no Brasil. Então parece que está valendo a pena buscar fora. Mas é interessante, nesse momento de crise, a gente fica imaginando o que está ocorrendo com as categorias de base, porque seria o momento para os clubes buscarem jogadores ali já formados, porque pela estrutura que os nossos clubes têm, colocam à disposição, poderiam revelar até mais jogadores do que a gente observa hoje. Ou às vezes revelam e eles não têm oportunidade. Então a gente fica pensando se não seria, ao invés de fazer uma peneirada com os jogadores da América Latina, né, não seria o ideal investir um pouco mais na base. Inclusive o Atlético acena com a possibilidade de disputar a Liga Sul-Minas Rio com o time Sub-23. O Sub-23, eu acho que para o Atlético vai funcionar como aquele velho campeonato de aspirantes que tinha no Brasil. E que para muitos clubes serviu para dar experiência a alguns jogadores e dali surgiram e foram promovidos ao profissional, né? Para um time que vai disputar a Libertadores como o Atlético, que vai ter um calendário muito inchado no primeiro semestre com Libertadores, Mineiro, o Brasileiro, né? A partir de maio, e a Primeira Liga, a Liga Sul-Minas, vai ser difícil conciliar um tempo de descanso, ainda mais com viagens internacionais, mas com a Primeira Liga. Mas assim, por outro lado, nasce essa expectativa. Agora, quem não deve gostar muito disso é quem eventualmente pretende transmitir os jogos, né? Porque os clubes ainda nem conseguiram vender os direitos de transmissão, e quando surge uma notícia dessa, de que o Atlético vai colocar o time Sub-23, pode até incentivar outros clubes da Primeira Liga, desestimula quem quer colocar dinheiro na competição. Agora, uma coisa que eu queria ver é o seguinte, você acha que Atlético e Cruzeiro já tem, às vezes a gente fala só de maneira simbólica, Atlético e Cruzeiro tem o tal do camisa 10, aquele cara que distribui a jogada, aquele cara que tranquiliza o time, aquele cara que numa partida pode fazer um lançamento para resolver o jogo? Esse jogador é escasso em toda parte, né? Muitas vezes o que veste a camisa 10, por exemplo, o Montilho, que chegou a vestir a camisa 10 do Cruzeiro, ele é um meia atacante. Ele não é o jogador cerebral como era o Everton Ribeiro, por exemplo, que articulava a jogada, por mais que muitas vezes jogasse do lado do campo e fosse na diagonal, o Everton Ribeiro era um camisa 10 mais nato, né? Aquele jogador que tem a característica de armar as jogadas. O Montilho, por exemplo, o Alisson do Cruzeiro, é jogador mais agudo, pega a bola e parte para cima em velocidade, puxa uma tabela. Então, são características diferentes. Aquele camisa 10 tradicional, ele é raro, né? O Atlético, por exemplo, nessa temporada, utilizou alguns jogadores, o Dátilo em algum momento, o Giovanni Augusto foi o que melhor se adaptou, né? Já tinha jogado na posição em outros clubes e teve uma boa fase no Atlético, deu uma caidinha na reta final, mas assim, teve uma boa fase ao longo do ano. O Cruzeiro, por exemplo, chegou a contratar o Ariel Cabral, que é um volante que sai para o jogo, né, e tem a condição também de marcar, e ele acertou o meio de campo do Cruzeiro. Muitas vezes se chegou a falar que ele era o meia, foi contratado como meia, mas ele é um jogador que não tem aquela dinâmica do meia. Ele tem bom passe, ele lança bem,
Ele consegue fazer ao mesmo tempo a marcação, joga bem pelo lado do campo, pelo meio do campo, mas não é esse jogador. E as peças que o Cruzeiro já tinha contratado, né, além do Alisson, que é da base, o Arrascaeta, não conseguiu exercer essa função exatamente como o camisa 10. O Arrascaeta também é parecido com o Montiel, é um jogador mais de arranque, né? Pega a bola, joga para os lados do campo e é um meia atacante, não é aquele armador. Então, assim, os clubes agora estão começando a tentar achar essa peça fora do Brasil, porque na Argentina é uma escola que utiliza muito esse atleta, né? Essa peça, o camisa 10 na Argentina, é muito tradicional. Discute-se muito o camisa 10 e até o centroavante fixo, que como dizem, né? Agora, de todo jeito, Bruno, eu acho que uma coisa que a gente tem que cobrar é Natal, Feliz Natal para todos, mas as diretorias precisam de um pouco mais de agilidade. Porque quando a gente vive o Campeonato Brasileiro, ali a partir do mês de setembro, diz-se sempre que os clubes já ficam de olho, estão observando que tem que ser antes, que não sei o quê. Beber água limpa. Pois o campeonato acabou e até agora isso uma tônica, é uma característica até do mercado, não tão nossa. O único clube que está sendo exceção à regra nesse mercado é o Palmeiras. O Palmeiras que já contratou 7 jogadores. Está para contratar o volante Jean, do Fluminense, que o Cruzeiro queria. Acabou de contratar Edu Dracena com salário alto. O Eric do Goiás, que era um jogador que se falava que ia para fora, o Palmeiras contratou. Então, assim, já contratou outras peças também, do Eduardo Duran, que tem uma ótima relação lá com o Alexandre Matos, 3 jogadores de uma vez só. Então, assim, é o clube que está sendo a exceção nessa curva, essa curva reta de poucas contratações. E em Minas Gerais, essa nova diretoria do Cruzeiro, ela tem sido uma diretoria elogiada por pregar organização, né? Tentar fazer de cima para baixo uma organização do clube, até do ponto de vista do futebol, né? Estabelecer uma filosofia de trabalho para o futebol, trazer o treinador e jogadores com a característica da escola cruzeirense, mas no mercado ainda não conseguiram fechar os negócios. Então, você vê que falta dinheiro de investidores, por uma nova regra que foi estabelecida. Os investidores não querem mais colocar o dinheiro no futebol, até porque as vendas, que é onde eles ganham, estão mais baixas do que em anos anteriores. Então, se você contrata um jogador agora, nem sempre você tem garantia de receber. Imagina o investidor que comprou o Leandro Damião por uma fábula do Internacional, colocou no Santos e hoje em dia o jogador está livre praticamente na justiça. Vai ter que fazer uma rifa. Então não está um bom negócio mais para quem colocava muito dinheiro em futebol. Então os clubes estão apostando em nomes do exterior. O Cruzeiro, por exemplo, agora admite que tem negociações em andamento com 3 jogadores. O Sanchez Minho, que é um volante, que estava no Estudiantes, emprestado, ele é do Torino. É um jogador que teve um ótimo início de carreira no Boca Juniors e depois não jogou no Torino, jogou pouco, e no Estudiantes oscilou muito. O Pisano, né? O jogador Matias Pisano, do Independiente, ele é um jogador que é meia de origem, mas tem atuado mais nas pontas. Tem uma característica parecida com a do Everton Ribeiro, que é aquele jogador, né, que tem muita habilidade e tal, e que tem jogado mais pela ponta direita, usando a perna esquerda. O Cruzeiro pretende usar esse jogador, se for contratado, como talvez o meia, né, o principal articulador. E o Cruzeiro também busca um volante na Colômbia, que é o Gustavo Cuellar. É um jogador de marcação, mas que consegue também avançar o ataque. São jogadores assim desconhecidos do grande público, né? Jogadores que surgiram na Argentina, na Colômbia, mas que não têm essa notoriedade de grandes nomes. Por isso devem ter salários baixos, embora em dólar, e ainda assim vale a pena. O Atlético está praticamente fechado com o Caçares, que é um meia equatoriano e que joga no Banfield. E parece que com a vinda do Caçares o Atlético desiste do Federico Mancuello, que é do Independiente também, que exerce lá no time do Pisano a função de camisa 10. O Pisano foi deslocado para a ponta justamente porque o Mancuello é o articulador do time. Então, nesse cenário, você vê que não devem surgir tantas contratações, né? O Cruzeiro também está para fechar com o Douglas Coutinho do Atlético Paranaense, trocado pelo Paulo André, zagueiro.
Então, assim, você vê que são contratações pontuais. O Cruzeiro até prometeu isso. O Atlético também não precisa de um caminhão de contratações. São jogadores pontuais, mas que agreguem. Isso com a possibilidade também de subir. Resta saber, né, só porque, assim, muitos jogadores, a gente vinha falando isso esses dias, que vêm do exterior, tem uma difícil adaptação ao Brasil. Você vê que o Atlético contratou o Prato, que se adaptou no início e depois teve uma queda, embora seja bom jogador. Tem o Cárdenas, que veio e não se firmou. Já foi. E o Dátulo, que teve altos e baixos na temporada, bons momentos, mas momentos muito ruins também. Então, no Atlético você vê que quase que 50%, né? Para certo e para errado. E no Cruzeiro, o Cruzeiro trouxe vários jogadores também, Joel, que não se firmou, o Riascos, que foi para o Vasco, o Mena, lateral esquerda, que até hoje não convenceu, e o Arrascaeta, que teve uma adaptação difícil, só no final do ano deu uma melhorada. Ainda tem o Ariel Cabral, esse sim, mais experiente, chegou e deu certo. Tranquilo, sem muito estardalhaço. Então é um mercado assim, rico em opções, mais baratas, mas que nem sempre vão garantir o sucesso na temporada seguinte, nem que seja de imediato. Isso. Vamos ficar por aqui, né? Depois a gente volta. Beleza. Por exemplo, Feliz Natal para Feliz Natal para todo mundo. Da próxima vez a gente fala menos, né, Som? Mandar um abraço lá para o nosso colega Daniel Seabra. Isso. E desejar um Feliz Natal para todo mundo que acompanha Super Esportes, a coluna do Som. E que 2016 seja excelente para todo mundo. Obrigadão, Bruno. Obrigado.